e tem qualidade para fazer um grande jogo, sabendo do poderio e a força que tem o Grêmio também. Olá amigos, no Fala Xerife dessa semana, conversar de alguns jogos, e um jogo que eu queria comentar é do Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio, né? O Inter ganhou bem, marcou um gol logo no início do jogo, na estreia também, Dorival Júnior como treinador. O Mano começa a dar uma cara também à equipe do Internacional. O Internacional cresceu muito, né? O Dorival chegando agora, vai conhecer melhor essa equipe no dia a dia, ter um bom elenco. Agora, a gente se discutir muitas coisas, né? No final do jogo, o Diego dá uma entrevista e fala, olha, a culpa não é só do Paulo, que saiu, mas de todos nós também temos culpa, e eu acho que o Diego acertou sim. Eu acho que os jogadores têm culpa também. Tem, porque são vários treinadores em pouco espaço de tempo, a qualidade do time é boa, o time não joga. Toda hora quando entra um treinador, porque esse jogador indicou, porque ele é bom, agora o Dorival também, alguns jogadores acham importante, então, mas não estão conseguindo sustentar treinador. A equipe está tendo resultados horrorosos, jogadores muito abaixo, né? Esquece Jorge Jesus, esquece tudo que passou. Vamos falar do futebol do Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo está muito mal, o Flamengo está muito mal. Esse ano o Flamengo começou pessimamente, perdeu um título que poderia ser importante, que é o tetracampeonato. O Flamengo nunca foi tetracampeão, é claro que o Fluminense lutou dentro de campo, mereceu o título do futebol carioca, mas perdeu esse título que o Flamengo não tem, que é esse tetracampeonato. Agora um campeonato brasileiro horroroso, um time que tem um investimento de mais de 30 milhões de folha, não pode estar praticamente numa zona de rebaixamento. Então, o Flamengo precisa melhorar muito, está numa situação difícil. Daqui a pouco vira o turno com essa quantidade de pontos, não recupera, então precisa sim melhorar muito. E eu digo, é claro que os treinadores também têm culpa, mas esses jogadores, principalmente jogadores mais experientes, precisam se reunir, conversarem, porque o Flamengo realmente não está jogando bem. O Flamengo está jogando muito mal, está se buscando sempre desculpa. E a desculpa mais fácil é tirar os treinadores. Então os jogadores precisam sim dar a cara como o Diego deu, né, falando nós também temos culpa, né, e tentar melhorar tudo isso. Não adianta violência de torcida, eu acho que isso não resolve nada. O Flamengo ganhou títulos, os últimos títulos aí de Libertadores, não foi com briga, não foi buscando pressão de torcida. O que eu acho que é assim, que tem que conversar, eles saberem que tem um bom elenco, agora precisam melhorar dentro e fora de campo também. Falar do São Paulo, né? O São Paulo conseguiu uma boa vitória, né? O São Paulo ganhou da equipe do América, mas jogou muito mal o primeiro tempo, jogou muito mal, não fez um grande jogo, mas o importante é somar pontos. Somando pontos, São Paulo tá ali no G4, isso é bom. Eu sempre digo, a minha frase titular é: a melhor coisa do mundo é consertar ganhando, porque consertar perdendo é muita pressão do torcedor, mas não jogou bem, precisa melhorar. Se quer buscar alguma coisa, eu sempre acho que o São Paulo tinha que buscar esse ano, buscar esse título da Copa do Brasil, né, que é importante, mas para buscar esse título precisa melhorar, né? Vai lutando aí no Campeonato Brasileiro, vai conseguindo as vitórias, né? O América não foi competente, o São Paulo foi competente, marcou um gol, né, gol do Patrick. O América não foi competente no primeiro tempo para ter marcado os gols, né? Teve mais chance no segundo tempo, o São Paulo melhorou um pouco, mas é muito pouco para a qualidade que tem o São Paulo, para que espera o Rogério Ceni, né, para que espera o torcedor de São Paulo. O torcedor sai feliz pelos 3 pontos, mas pela maneira que jogou, não tenho certeza, tanto o Rogério como a torcida, né, não está feliz, porque jogou muito pouco, é muito pouco para o São Paulo, e jogar muito pouco assim é difícil você ganhar títulos, né? Então precisa melhorar muito, porque tem alguns jogos importantes aí. Esse mês é Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ali está lutando ali em cima, mas para pensar em títulos mesmo, precisa melhorar. Tem a Sul-Americana, e tenho certeza que o torcedor, mais uma vez eu digo, está feliz pelos 3 pontos, mas como jogou, não. São Paulo não jogou bem. Agora falar a respeito do Vasco, né? O Vasco ganhou esse jogo diante do Cruzeiro, né? Um jogo difícil, a equipe do Cruzeiro é muito boa, o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro tem uma boa equipe, muito bem treinada, bons jogadores com qualidade. O goleiro do Vasco não fez grandes defesas, principalmente no segundo tempo, mas o Vasco saiu numa bela jogada, o Nenê mais uma vez, do lado esquerdo, um belo cruzamento, e o Getúlio antecipou. Às vezes as pessoas, né, buscam culpado em gols, mas tem gols que não, que é mérito de uma jogada, da qualidade do jogador, e foi realmente do Getúlio. Quando o Nenê cruza a bola, ele atropela o jogador do Cruzeiro, dando um peixinho ali, marcando um belo gol e fazendo 1-0. Depois, jogo normal, jogo clássico. Olha, eu gostei do jogo, tanto o Vasco como o Cruzeiro. Parabéns à entrega dos seus jogadores, dos dois times, quem jogou, quem entrou no segundo tempo, entraram bem.
e eu achei o Yuri fez um partidaço, para mim o melhor jogador em campo, né? Fez um bom jogo, o Yuri para mim foi o melhor jogador em campo, mas se você pegar no contexto, todo o time jogou bem, tanto dos goleiros como defesa, meio campo, ataque, foi um bom jogo, um jogo lutado de equipes que estão lutando aí pela parte de cima, né? O Cruzeiro perdeu de uma boa equipe, que é a equipe do Vasco. É o único time do futebol brasileiro que não perdeu, né? Não perdeu e cada vez mais pegando essa confiança, os jogadores mais jovens também tendo essa confiança. E parabéns ao Vasco pela bela vitória e também parabéns ao Cruzeiro. Para falar a respeito do jogo do Sport, né? O Sport joga com o Grêmio em casa, com o apoio da sua torcida, né? O Grêmio precisando também ganhar. O Grêmio ganhando esse jogo, ele ultrapassa o Sport vem a quinto. O Sport ganhando coloca mais 3 pontos, que seria 4 em cima do Grêmio. Então é um jogo decisivo, tanto para Grêmio, para o Sport. Eu acredito que essas duas equipes vão estar lutando até o final aí para subir para a primeira divisão. A gente sabe o poder que o Grêmio tem. O Sport está atravessando um momento difícil financeiro. Se fala em receber algum dinheiro, já se fala em penhoras. É muito difícil a situação do Sport, mas está lutando com o apoio da sua torcida. O torcedor do Sport, ele é fundamental. Esse ano vai ser fundamental se pensa em uma classificação, em uma subida para uma primeira divisão. A primeira divisão, eu sempre digo, o campeonato de segunda divisão está muito difícil para quem quer subir para a primeira divisão, porque tem grandes times. O Sport é um deles, o Grêmio é um deles. Você vê o jogaço, né, que teve entre Cruzeiro e Vasco e Cruzeiro, né, e outras equipes buscando aí, né, a sua classificação. Então eu acho que vai ser um grande jogo. O Sport precisa ganhar. Quando eu falo que precisa é porque está muito colado. Se o Sport não perder, não sai do G4. Então é um ótimo resultado. Às vezes é você somar pontos, né? O Sport tem uma boa defesa, melhorou muito naquele jogo que eu falei diante da Ponte, que foi em casa. Foi um jogo onde o Sport, para mim, nos últimos anos criou mais oportunidade de gols e tem qualidade para fazer um grande jogo, sabendo do poderio e a força que tem o Grêmio também. O Grêmio não está jogando muito bem, muitos altos e baixos, a torcida está pressionando, mas é um time que quando abrir o mercado, se precisar contratar, vai contratar. Tem dinheiro para isso e vai contratar sim. E também aproveita muito a sua prata da casa. Então a gente espera realmente um grande jogo entre Sport e Grêmio. Se vocês me perguntarem hoje se o Náutico luta para subir ou para descer para a Série C, eu vou te falar para descer. Fala pessoal do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? O final de semana não foi tão bom não para o futebol pernambucano. Vamos esperar para o jogo de hoje, Sport contra o Grêmio. Mas eu vou comentar um pouquinho o que aconteceu na sexta-feira entre Sampaio Corrêa e Náutico. Sampaio venceu o time do Náutico por 2-0, mas assim, o time do Náutico não conseguiu jogar bem mais uma vez. O treinador Roberto Fernandes vem passando por várias dificuldades, já mudou a forma de jogar, a forma tática, já mudou algumas peças. Claro, e eu entendo muito bem que o Náutico também e o treinador Roberto Fernandes vem perdendo algumas peças simplesmente perto dos jogos, mas o Náutico tem que qualificar seu elenco. Se vocês me perguntarem hoje se o Náutico luta para subir ou para descer para a Série C, eu vou te falar para descer. Sabe por quê? O Náutico não vem conseguindo performar nos seus jogos. O Náutico vem tendo muitas dificuldades. No jogo contra o Sampaio Corrêa praticamente dominou o jogo todo em cima do Náutico, simplesmente pelo lado direito de ataque do Sampaio Corrêa, que seria o lado esquerdo da parte defensiva do Náutico. Por quê? O treinador do Sampaio Corrêa foi muito inteligente. Botou o Pimentinha daquele lado de lá, que é um jogador muito rápido, muito agudo, em cima do Júnior Tavares, que tem essa dificuldade, né, para fazer a marcação na parte defensiva, e as melhores jogadas do time do Sampaio Corrêa saiu por ali. Não é à toa que saiu o pênalti que o goleiro do Náutico pegou. O PR vive um bom momento mesmo. Acho que é o único jogador do Náutico hoje que consegue performar em todos os jogos, manter uma regularidade muito boa. Mas fora isso, o Náutico vem sentindo muito, mas muito mesmo daquele lado de lá. Pimentinha, para mim, foi uma grata surpresa, um jogador muito agudo, muito rápido, e o Júnior Tavares passou uma hora ali daquele lado. O time do Náutico tem que começar a acordar, já ligou o alerta, já vai para um clássico contra o time do Sport, querendo ou não, pressionado. O Roberto Fernandes já vai pressionado. Isso é normal no futebol brasileiro, por causa das perdas, mas o time do Náutico tem que acordar. O Náutico não conseguiu jogar bem, Pimentinha foi muito bem, o Poveda também foi muito bem, conseguiu fazer um gol, mas assim, o time do Náutico deixou muitos espaços
Isso não pode acontecer se você quer brigar por algo a mais nessa Série B. Você vê times aí como o próprio Grêmio, Vasco, Cruzeiro, o próprio Sport também, Bahia, esses times que estão lá mais à frente, brigando por todo momento, brigando por todos os jogos. E eu não vejo isso do tipo do Náutico. O Náutico precisa, eu sempre falo isso, entre vencer e performar. Eu prefiro vencer, porque vencendo você começa a fazer os ajustes certos. Com a vitória, você tem mais facilidade para fazer os ajustes, os jogadores têm mais confiança para assimilar esses ajustes. Mas quando você perde, fica muito difícil mesmo, a pressão fica muito maior, tem a insegurança, a instabilidade. Por isso que eu vejo que o Náutico primeiro precisa vencer. E agora vem para um jogo contra o Sport, de vida ou morte para o time do Náutico. Falando do jogo do Santa Cruz contra o time do CSE, não teve jogo. Isso mesmo, gramado muito ruim, mesmo parecia mais um polo aquático do que qualquer outra coisa. Foi até comentado ao longo da semana se poderia mudar ou não o local do jogo e tudo mais. Para mim já poderia ter mudado logo no começo da semana pelas fortes chuvas que estavam acontecendo não só em Pernambuco, né, como Alagoas também e em outros estados, e isso não foi feito. E quando você vai para um jogo, para mim ficou impraticável. Teve alguns lances sim, mas foi muito mais força física, muito mais briga dentro de campo, né, por espaços e tudo mais, do que se jogar. Não houve assim jogo jogado mesmo com a bola no chão. Muitas bolas aéreas, né, tanto da parte do Santa Cruz como da parte do CSE. O CSE levou um pouquinho mais de perigo, sim, ao time do Santa Cruz, mas assim, Santa Cruz conseguiu fazer o seu bom papel. O Santa Cruz conseguiu empatar, isso é muito bom para o Santa Cruz não perde, Santa Cruz consegue manter um equilíbrio muito grande nessa Série D, ele começa a conhecer essa Série D e começa a entender, né, a Série D. A Série D é um campeonato muito chato, muito disputado, Santa Cruz começa a entender como é que se joga, muitas das vezes vai ter que se jogar dessa maneira, bola pro alto, né, porque o jogo é de campeonato, enfim, eu vejo que o time de Santa Cruz, pelas circunstâncias do campo, né, jogou bem, empatou, agora vem para o jogo no domingo, um jogo muito importante, Santa Cruz precisa vencer porque também é briga direta e o torcedor também tem que chegar junto, tem que lotar o estádio do Arruda para fazer essa grande força, essa grande mobilização que os torcedores vêm fazendo no estádio do Arruda. Tá bom, pessoal? Então, ó, curta, compartilhe, comentem bastante e sigam a página do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. E só lembrando a você que gosta de fazer suas apostas, hoje tem um bom jogo para apostar na PixBet, Sport e Grêmio. E eu vou dar meu palpite para vocês. Menos de 3,5 gols. Tá bom, pessoal? Então, siga aí e comentem bastante no canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Forte abraço. Fala, galera, olha, você quer rapidez e agilidade no depósito ao saque? PixBet, a melhor casa de aposta do mundo. Vai lá, grande jogo, vai ter um jogão hoje, Sport e Grêmio, jogaço. Vai lá, PixBet, a melhor casa de aposta do mundo. Valeu, galera!